Acompanhe agora o programa Livre Pensamento. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Livre Pensamento, começando ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Eu sou o Júlio Sena, estou com o nosso querido estudioso, pesquisador da doutrina espírita e viajante virtual, Paulo Henrique de Figueiredo. Seja bem-vindo, Paulo. Olá, Júlio, olá aqueles que nos acompanham. É muito bom estar aqui de novo no Livre Pensamento, né? E eu tô aí passeando, né? Pelo mundo sem sair do lugar. É muito bom, né? Assim a gente termina ali o passeio, conversa com as pessoas, volta para o sofá de casa e continua a vida como era antes. Paulo, antes da gente começar aqui o nosso programa, que hoje, o pessoal que já está entrando aqui, vai falar sobre o desenvolvimento do senso moral. Semana passada a gente teve um probleminha, então repetimos o tema para que você pudesse receber esses conhecimentos, para que a gente possa interagir também. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Mundo Maior e todos nós queremos saber, Paulo, agenda de palestras e estudos. Tem por aí? Olha, na quinta-feira passada, eu fiz uma live muito produtiva e interessante com um grupo espírita chamado Path of Light. Esse grupo foi formado na Irlanda por um grupo de jovens. Esse grupo, eles foram se casando, né? A vida foi tomando caminhos e eles acabaram ficando ali, né? Pela Europa. Alguns foram para a Itália, alguns permaneceram na Irlanda, outros foram para a Holanda, para vários países, né? Então, eles estão acostumados a manter o grupo por meio virtual. Olha E só que nós legal. fizemos já um encontro, já estamos planejando um outro. Esse encontro teve 3 horas, foi extremamente interessante e produtivo, né? Isso foi na quinta. No sábado, nós fizemos uma live sobre Mesmer, se aprofundando na questão da cura, né? Foi com o grupo da Associação Médica Espírita da Serra Gaúcha, a Samira e o Vitório. Foi também muito interessante, como foi um tema específico, né? A gente conseguiu trazer dados mais detalhados a respeito do processo da cura, segundo Mesmer, e assim por diante. Também foi bastante interessante. Hoje, eu vou estar com o grupo do Centro Espírita Asilo da Gama, lá do Rio de Janeiro, falando da Gênese, às 7 horas. E no dia 5 é quarta-feira, né? 5 é quarta-feira, exatamente. Quarta-feira eu faço a segunda live com o pessoal de Las Vegas. Ah, bacana. Esse que a gente já Então, comentou aqui, e eles também já comentaram aqui nas nossas mensagens, né? isso. Vai ser, lá é 5 da tarde, aqui é 9 da noite. Olha só. Né? Desta vez nós vamos tratar do Mesmer, né? São os dois centros de Las Vegas, cada um numa ponta, lembra que falamos, né? O Allan Kardec Sim. Spiritist Society of Las Vegas e Las Vegas Christian Spiritist Center. São 2 grupos. Foi bastante interessante da outra vez, e essa vez é o Luiz e a Vera que estão organizando. Nós vamos tratar do Mesmer, Franz Anton Mesmer. Muito bom. Tem mais alguma aqui para compartilhar? Não, essa é da semana, a agenda da semana. Então, semana que vem a gente traz um pouquinho mais também. Você que está aí nos acompanhando, o programa Livre Pensamento de hoje vai falar sobre o desenvolvimento do senso moral. A gente vem numa sequência de programas tratando dessa questão moral, do desenvolvimento de várias faculdades do espírito, e hoje o foco vai ser totalmente esse. Então, se você quiser participar com a gente, Facebook da TV Mundo Maior, já estamos ao vivo esperando a sua mensagem. Muita gente está mandando aqui, daqui a pouco eu vou trazer para o programa, facebook.com/TV Mundo Maior. Mas se você quiser mandar um WhatsApp, de repente, é só anotar o nosso número, que é o 11 99643 3827. 11 9
9643-3827, o nosso WhatsApp, para você participar do programa de hoje. Paulo, na semana passada, a gente recebeu uma mensagem que é da Alice, do Jabaquara, que veio pelo WhatsApp, e que não deu para responder na semana passada, mas ela serve como um pontapé inicial para o nosso papo de hoje, porque ela foi direto ao ponto. Ela falou: por favor, onde a razão entra na moral? Bom, vamos tratar disso, Júlio, com um pouquinho mais de detalhes, né? Porque o ponto inicial dessa conversa, ele está no seguinte: as religiões todas e a visão materialista da sociedade, que hoje predomina bastante, ambos, né, as religiões do passado, que surgiram no passado, as ancestrais, e todas, viu? Pode ser essas de origem judaica cristã, as orientais, acreditando em reencarnação ou na vida única, todas elas vão propor o que a gente chama de moral heterônoma. A moral heterônoma, você não usa a razão. Em verdade, Kardec acusa essa moral de embrutecer o indivíduo, né? Porque ela acaba fazendo uso da fé cega e da obediência passiva, né? Como os animais, eles estão acostumados, né? Na verdade, a única forma deles agirem é por meio dos instintos, das emoções, de medo, né? De prazer, dor, né? Eles não fazem uso da razão para estabelecer os seus hábitos. Quando a gente entra na fase humana, logo no início, os espíritos simples e ignorantes, exatamente porque não desenvolveram ainda a razão e o domínio da vontade, eles ainda se submetem aos instintos, né? As primeiras civilizações, então, que elaboraram as primeiras religiões, eles acabam, para criar a condição da civilização, criando regras para os indivíduos que estavam apenas nascendo para a razão. Então, dessa forma, a moral das religiões do passado e a estrutura da sociedade, ela é fundamentada na heteronomia, que é você segue regras. Você cria hábitos e segue regras. Cumprir a regra é o correto e merece a recompensa, e não cumprir a regra merece o castigo. Então, as religiões contavam para os homens que Deus agia assim conosco. Olha, se você fizer o que ele manda, ele vai te trazer benefícios. Se você desobedecer, ele vai te trazer castigos. E, Júlio, as pessoas acabam agindo na vida imaginando uma relação com Deus dessa forma. E aí, quando acontece uma coisa que ele considera boa na vida, ele fala: puxa, Deus está me recompensando. E se acontece alguma coisa de errado, ele enfrenta alguma vicissitude, algum problema, ele pensa: puxa, Deus está me castigando, né? Então, isso foi criado pelas religiões para que se pensasse assim. E a sociedade estabelece algo parecido. Você tem que seguir as regras que ela criou, a sociedade, para que você seja aceito socialmente. E se você desrespeitar, você vai ser castigado. O importante é o seguinte: você, independe se você acredita ou concorda, compreende ou não. O que importa é o fato, o ato. E não se você acredita ou não acredita, compreende ou não compreende, né? Então, essa é a visão da sociedade e a visão das religiões do passado. O espiritismo, Júlio, acompanhando o movimento espiritualista do século no qual Kardec desenvolveu o espiritismo, tem uma visão completamente diferente da moral. Essa moral é a moral autônoma. E como é que funciona a moral autônoma, né? Você vai se libertar da fé cega e vai se libertar da obediência passiva, desenvolvendo a razão e o domínio da vontade. E a razão e o domínio da vontade vão se conciliar no que a gente pode chamar senso, na verdade Kardec chama senso moral.
O senso moral é o quanto eu sei fazer uso adequado do meu livre-arbítrio. Então, eu que vou criar os meus hábitos, eu que vou saber fazer as minhas escolhas. E os espíritos vão dar uma série de explicações que estão lá presentes nas obras de Kardec, do que muda quando você passa a se conduzir pela moral autônoma e não mais pela moral heterônoma. Essa é a base do que a gente vai conversar, Ju. E disso que você falou, Paulo, que as religiões antigas, enfim, esse pensamento até de controle das massas, isso acabava gerando uma certa automatização das pessoas e um condicionamento, né? E a proposta, então, que a gente vem aqui compartilhar com as pessoas, né, até esse resgate histórico do espiritismo, fala desse descondicionamento. Queria que você explicasse um pouco para as pessoas essa questão de condicionamento e descondicionamento. Tudo isso que nós estamos profundamente envolvidos na cultura da heteronomia, que é a cultura do medo, né, e das regras, da obediência passiva. Então, muitas pessoas, uma grande parte delas, já consideram que fazer o bem é seguir as regras. As coisas são ruins. É fácil um pouco a gente pensar na época de Moisés, porque Moisés é de uma época que ele queria libertar as pessoas da subjugação do Egito, né? Lá no Egito, as pessoas estavam submetidas numa sociedade dividida em castas. Você tinha os privilegiados que tinham os benefícios da sociedade, né? E tinham aqueles que tinham a única finalidade de servir, a mais absoluta servidão. E aí ele vai criar uma sociedade que as pessoas todas participam, né? E uma das formas de se fazer isso é que todas têm que aprender o entendimento, a ler e escrever. Só que, como o povo ainda era muito primitivo, ele criou regras. Então, é um pensamento de transição para o que vai vir depois. Quando você vai verificar as propostas de Jesus, ele o tempo todo lida com essa questão, dizendo, olha, não é a forma que importa, o que importa é o que está na profundidade, né? Se você entender na forma, você vai entender errado. E aí ele criou várias figuras, né? A água, né? O que é a água impura? Né? Nós falamos de várias passagens, né? Tem aquela da samaritana, né? Você não vai beber dessa água, porque essa água é impura. Quem está te oferecendo é uma samaritana. E ele vai dizer, onde é que está a impureza? A impureza não está na água, substância ali que ele está tomando naquela hora. Né? É um significado mais profundo, né? E é isso que o Espiritismo vai trabalhar. A moral não está na regra, está no entendimento. Então, nós trouxemos na semana passada, Júlio, algo que a gente vai repetir agora aqui, que a moral autônoma, você vai precisar fazer a escolha dos seus atos de acordo com a circunstância. Então, são dois trabalhos. O que hoje me move? E o que eu quero alcançar? Então, eu estou hoje condicionado. Eu sigo um monte de regrinhas. Agora, essas regrinhas, o que está por trás dela? Né? E nas minhas escolhas, o que está por trás das minhas escolhas? Para que você possa avaliar o que faz hoje e o que é que você pode fazer a partir de agora. Uma forma de você fazer isso é analisar os seus atos segundo o motivo ou desejo, intenção e qual conhecimento você tem sobre aquilo. Então, isso serve para analisar o que você já faz e o que você quer fazer, né? E principalmente distinguir as duas coisas. Boa. Antes da gente entrar até nesses 3 pontos que eu acho que são fundamentais para o nosso entendimento, Paulo, quero trazer aqui algumas participações do pessoal pelo nosso Facebook, muita gente mandando mensagem, e também aproveito e convido você que está aí no Facebook para compartilhar. Clica aí no botão compartilhar e espalhe este conhecimento para muito mais pessoas. Aqui a Diane Carla com a gente, Elzira Vanusa, Juliana Ramos Hilbert também, Valéria Pessoa lá de Recife, Pernambuco,
o Eduardo Silva, de Arambaré, Rio Grande do Sul, que inclusive fez uma pergunta muito boa, vou trazer daqui a pouquinho aqui para o programa. A Cris Simonetti com a gente, também a Genesi Oliveira, de São João da Boa Vista, São Paulo. Aqui, o Rodrigo Silva, boa tarde, amigos. Comecei a ler a obra sobre Mesmer, do Paulo. Você é um proficiente em hipnose e cura pelo método que apresenta no livro? A prática daquilo que você apresenta é muito impactante, pode ser um abre-alas honesto para trazer as pessoas ao centro espírita. Essa pergunta do Rodrigo Silva, de repente pode ser até um tema de programa mais para frente, né, Paulo? Exatamente, né? Na época da elaboração desse livro, organizei 3 pesquisas práticas. Uma foi o estudo das obras de Mesmer por um grupo de médicos, psiquiatras, psicólogos, era um grupo bastante interessante, né? O outro foi a prática do magnetismo enquanto proposta de cura, nos moldes do que se propunha na época de Kardec, né? E a gente tratava somente pessoas desenganadas pela medicina. E o terceiro estudo foi do sonambulismo provocado, né? Que é diferente da proposta da hipnose. Mas isso precisa de um tempo muito longo, né? E a gente, quem quiser, na quinta-feira nós vamos tocar nesse assunto com a live de Las Vegas. Boa, olha só. E mais para frente a gente pode trazer aqui no programa também. Isso. Com a gente pelo Facebook, Centro Espírita Zilda Gama, com Joana Rolim aqui participando, Lucilene Toledo, Henri Neto, Cecília Reis, o Henri é de João Pessoa, a Cecília de São Paulo, aqui o Cláudio Júnior de João Pessoa, Paraíba. Daqui a pouco trago também a sua pergunta, Cláudio. Ana Lúcia Quirino, Vinícius Costa, Júlia Meirelles e Deisimar Rodrigues. Paulo, o Eduardo Silva, que é lá de Arambaré, Rio Grande do Sul, ele perguntou o seguinte: então aquilo que sempre falamos, se for do nosso merecimento, vai acontecer? Não é bem assim. Como que a gente pode entender isso, Paulo? O merecimento está relacionado com o investimento que você faz para que seu ato seja consciente. Então, o bem não é seguir regras. Porque se você for seguir regras, o merecimento está na intenção de Deus. Isso que é a questão que a gente tem que pegar. Se for para o nosso merecimento, Deus vai dar a recompensa. Então, você se coloca na obediência passiva e Deus regendo tudo. Então, essa visão de que na vida os problemas Deus tira ou coloca deliberadamente, essa é uma visão da heteronomia que o Espiritismo vem dizer, essa visão é superficial, ela não mostra a profundidade da questão. Em verdade, quando a gente atinge um determinado grau de entendimento, nós escolhemos que dificuldades vamos enfrentar para conseguir o nosso aperfeiçoamento. Então, o mérito está relacionado ao esforço do melhoramento. E a recompensa não é algo externo. Não é algo externo. A recompensa é a felicidade, né, que vai se conquistando, né, e você se reconhecer útil. Porque a finalidade do desenvolvimento nosso, né, enquanto seres humanos, enquanto espíritos, é o nosso melhoramento no desenvolvimento das faculdades e o estabelecimento de conexão com os outros. Essa conexão que a gente pode chamar de caridade desinteressada. Então, veja, Júnior, é difícil, tem que pensar bastante, tem que meditar. Mas, na moral autônoma, nós vamos nos desprender dos fatos, né? E vamos nos concentrar em como se faz. Então, veja, se você tiver com uma criança, Júlio, que você está querendo ensinar a andar, aí você vai ajudar, pode dar a mão para ela segurar o dedo, pode tentar fazer ela andar. Agora, aquela caminhadinha que ela vai dar, você quer alcançar o quê com aquilo? Ela vai buscar uma coisa no outro cômodo, ela vai levar alguma... É necessário que ela tenha que ser um ato com uma consequência útil ou não? Ali, quando ela está aprendendo, não necessariamente, né? Você não vai fazer a criança buscar água para você na cozinha, né? Que está aprendendo a andar, né? Não há essa necessidade. Exatamente. Porque a finalidade é o que ela está aprendendo. Então, como nós somos espíritos ainda no começo da evolução,
principalmente no quesito da moral, né, a preocupação não está focada no resultado. Ou seja, até mesmo quando você ainda conhece pouco, você aprendeu pouco a lidar com as situações, não importa o resultado. O que importa é a motivação, a intenção, né? Aos poucos, o conhecimento vai começando a tomar importância e você vai dando a si próprio, né, a necessidade de agir da melhor forma. Aí não é só a intenção que vai importar, passa a ser também o conhecimento. A gente recebeu uma pergunta agora, Paulo, que eu acredito que tem tudo a ver com isso, e aí também abre espaço para que você explique um pouco melhor para a gente justamente esse ponto da intenção, da motivação, do conhecimento. A Rosemary Samartino Erran mandou aqui para a gente pelo Facebook. Boa tarde, estou assistindo o programa pela TV Mundo Maior em Jales, São Paulo. Gostaria de fazer uma pergunta. O desenvolvimento moral estará em processo, mesmo que as nossas atitudes muitas vezes não sejam agradáveis a Deus? E acho que essa pergunta aí dela tem uma pegadinha que dá para desmistificar, né, Paulo? Perfeita, né? Porque você tem que trabalhar o seu entendimento para compreender uma nova relação com Deus, e não essa relação olha, ele fica vigiando para saber se seus atos são meritórios ou não. Você tem que, é difícil, você tem que parar para meditar que essa não é a forma que os espíritos apresentam Deus. Porque todas as perguntas convergem para a heteronomia, não sei se você está percebendo, Júnior. Exatamente. O ato é meritório, quer dizer assim, Deus considera o teu ato como um ato correto? A dela, como é que é? Faça de novo primeiro a pergunta dela. Ela falou aqui, se o desenvolvimento moral está em processo, mesmo que as nossas atitudes muitas vezes não sejam agradáveis a Deus. Então, aí ela está preocupada com o julgamento de Deus. Então, veja, Kardec estava inserido num contexto que as pessoas só se preocupavam com o julgamento de Deus no âmbito da religião. O espiritualista racional, ele já percebia que a questão era a vontade. Eu que tenho que saber fazer a minha escolha. Só que o espiritualismo racional, Júlio, não lidava com as questões metafísicas. Deus representava a lei, né? Só que Kardec tem que lidar com os dois mundos, né? Ele tem que lidar também com as perspectivas do indivíduo com relação a Deus. Então ele vai trazer uma reinterpretação. Lembra que Jesus falava? Eu não vim fazer que a lei se cumpra, mas que ela seja compreendida. Né? Então, está aqui, ó, pergunta 747, que vem depois da 746, que é sobre o assassinato. Sim. É crime aos olhos de Deus o assassinato? Grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. O mal está no que você impede o outro de cumprir aquilo que ele vinha cumprir. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os graus de assassinato? Nós estamos vendo uma situação extrema, que normalmente a religião vai considerar assim, é pecado capital. Sim. Né? Então, já temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Né? Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Então, veja, a prece pode não agradar. E assassinar uma pessoa pode não ser um fato absolutamente recriminatório, porque a pessoa pode não ser essa a intenção. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Que no âmbito do verdadeiro bem, da moral e da nossa relação com Deus, não é um conjunto de regras. Mas você tem que entender assim, o que é que está me levando a fazer aquilo? Por isso que a gente cai na questão do desejo, do motivo, da intenção e do conhecimento. Vamos entender, então, por partes isso aí, Paulo, que você falou que é muito interessante e realmente traz uma visão bem diferente para todos nós sobre as nossas próprias ações no mundo.
Vamos começar pela intenção, até que você trouxe nessas duas perguntas aí. Como entender a intenção? O que é ela na nossa vida? Vou ler um outro trecho aqui do Livro dos Espíritos. Você vê que eu estou cheio de coisa aqui, né? Tá cheio de referência. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Então, veja, o espírito, nas suas primeiras vidas, ele não tem o livre-arbítrio, ele vai desenvolver aos poucos. E o livre-arbítrio é proporcional ao grau de entendimento, ou seja, de conhecimento. Então, a responsabilidade ela é progressiva. E aí ele completa. Isto, a tal ponto está reconhecido que no mundo a censura e o orgulho são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade diz liberdade, né? Então, veja, o que é a intenção? A intenção é o que você procura alcançar. E o que é motivo ou desejo? O que leva você a fazer aquilo? Ou o que justifica o seu comportamento. Então, nós somos espíritos ligados a um corpo. O corpo ele tem necessidades materiais, né? E a gente lida também com dor e lida com prazer. Então, se a sua motivação está relacionada às questões ligadas à vida animal, isso não tem qualificação de bem e mal. Está fora do âmbito da moral. Sim. E a gente tem que conviver com as coisas ligadas ao mundo físico, mas não é essa a meta do desenvolvimento moral. Ou seja, a gente tem que lidar com essas coisas com equilíbrio. E qual que é a meta do desenvolvimento moral? É você aprender a lidar com as circunstâncias com o objetivo de melhorar-se ou estabelecer vínculo com os outros. Um vínculo de empatia, um vínculo que leve a gente interagir, a respeitar o outro se sentir acolhido. Essa é a meta, independente das circunstâncias e dos fatos que a gente vive. Então, quando um espírito analisa a nossa vida, Júlio, você diz para ele assim, por que aconteceu tal coisa comigo? Por que eu perdi emprego? Por que ele não está olhando com esses olhos? Ele fala assim, o que você aprendeu com isso? Como você lidou com as pessoas durante essa situação? Qual foi a sua intenção nas escolhas que você fez? Né? O que é que está te motivando? E o que você aprendeu? Ou seja, o conhecimento que você alcançou com aquilo. Então, por quê? É aquele negócio que eu falei para você que lembra um pouco a criança, né? Nós estamos aprendendo a andar, nós estamos aprendendo a lidar com as escolhas. Então, nessa fase da nossa vida espiritual, nessas encarnações, a não ser que o indivíduo esteja em missão, né? Que são pouquíssimos, né? Mas o objetivo não é o resultado material, mas o que se aprendeu com a circunstância. Então, como é que a gente alia a razão à moral? É assim, saber que o objetivo do ato moral ou dos atos da nossa vida é o quanto a gente aprende com aquilo. Né? Então, vou pegar aqui uma comparação com coisas do cotidiano. Algumas, você vai fazer um prato de comida. Aí você vai para a cozinha, faz, não deu muito certo. Não acabou o mundo, Júlio. Exato. Não ficou tão bom naquele dia. No dia seguinte, você vai tentar fazer de novo? Inclusive, aconteceu isso ontem aqui em casa. A gente foi tentar fazer uma lasanha, não deu muito certo, mas tudo bem. Tentar de novo, porque a gente aprendeu a maneira de fazer. Né? E você descobre o que é que fez não dar certo. Se tem 1000 na lasanha, você tem que saber que massa você está usando. Vou te dar um exemplo aí. Se você pegar a lasanha, a massa seca, aquela que você não precisa cozinhar antes, ela tem que estar embebida em molho, senão ela vai ficar ressecada. Então você tem que pôr molho. Então você faz como? Você põe o molho, põe as placas da lasanha em cima do molho, põe outro molho por cima e aí sim você põe o recheio. Porque aí você vai deixando a massa embebida na lasanha. Se você não fizer isso, ela fica toda ressecada. Mas isso aí você vai aprender como? Se eu te falasse essas coisas e você não tivesse tentado fazer, você nem ia entender direito. Exatamente. Talvez não fosse lembrar. É que eu estou falando exatamente do problema que você vivenciou, né?
Agora, o que você faz? Tenta de novo. Aí você vai dizer assim, pô, mas aí ela ficou cheia de molho. Faz 2 molhos. Faz um molho branco e um molho vermelho. Você põe o de baixo vermelho, põe a massa, põe o branco, aí põe Dá o aquela recheio, misturada. outro Perfeito. molho. E exatamente. Aí daqui a pouco você está fazendo uma lasanha maravilhosa. Sim. E agora, mas você não vai ficar comendo lasanha todo dia, né? Não, com certeza não. Então você vai ter que aprender outro prato e assim por diante. Então, isso também é relacionado à vida. Ah, mas eu fiz, não deu certo. Tenta de novo. Por quê? Porque o objetivo da moral, do desenvolvimento moral nosso, do senso moral, não é colecionar os atos perfeitos. Está no que eu aprendo tentando exercer. Ah, mas é sempre assim? Não, quando você chega num certo nível de entendimento, que é o conhecimento, eu já conheço aquilo. Aí sim eu começo a fazer de uma forma controlada, com um objetivo maior. Por exemplo, aí nós vamos fazer uma lasanhada aí, chamar, né, para um evento. Mas aí ela tem que ser bem feita, porque você não vai comprar um monte de ingrediente e errar para 50 pessoas, né, Júlio? E também é um novo aprendizado, porque é um maior, né? É um desafio maior que você tem. E vocês erraram para 2 comerem, né? Exatamente. Agora, errar para 50 não dá, né? Então, é mais complicado. Você tem que ir para a circunstância com certo conhecimento. A vida do espírito é a mesma coisa, né? Por isso que a gente acaba... hoje, os nossos atos são avaliados em pequenos grupos, no trabalho, na família, sabe? No grupo de amigos, não sei o quê. São pequenos os atos. Conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente vai ganhando responsabilidade sobre grupos maiores. Agora, olha que interessante como é que funciona, Júlio. Você morre e vai para o mundo espiritual. Com quantos espíritos você tem contato? Inicialmente, poucos. Conforme o seu perispírito vai ficando menos denso, porque você vai se desenvolvendo e vai adquirindo o desenvolvimento da razão, da vontade, do domínio, do senso moral, o seu perispírito fica mais leve e expansível. Aí você se conecta com mais espíritos. Então, Deus construiu a lei da matéria do mundo espiritual de tal forma que as duas coisas acontecem concomitantemente. A evolução do espírito e a capacidade dele de ter contato com outros espíritos e ganhar o espaço e o tempo. Então, o espírito, inicialmente, ele não consegue sair do planeta que ele está. Ele fica circunscrito ali, né? Fica preso. Ele morre e fica preso ali naquele planeta. Aí, conforme ele evolui, ele começa a ganhar o espaço. Mas olha que coisa bonita. Ele vai ganhar o espaço quando ele está apto a lidar com esse contato mais amplo. Então, em verdade, o entendimento da moral tem que ser esse. A moral, em que fase? Na que nós estamos. A que nós estamos é aprender a lidar na relação com o outro. Ainda não há essa responsabilidade tão mais ampla, né, dos espíritos que vão fazer isso já com uma responsabilidade muito maior. Por isso que o Espiritismo explica, a responsabilidade se amplia com o desenvolvimento do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio se amplia com o conhecimento. Então, eu vou voltar aqui. Motivo, desejo, intenção e conhecimento. Por que são essas 3 coisas? Porque também nós, espíritos, ainda no começo da evolução, muitas vezes, o motivo verdadeiro, profundo, não é aquele que a gente acha que é ou que a gente expõe para os outros. Então, eu busco o outro, né? Mas o que eu estou querendo do outro é que o outro sirva a um desejo meu, um propósito meu. Então, você cria uma expectativa pessoal. Você cria expectativa. O outro se torna um objeto. Sim. Então, olha que incrível. Eu posso pegar um ato que eu chamo de um ato benemérito e transformar em algo que não é verdadeiramente um bem. Eu não estou fazendo bem. Por quê? Eu quero ter uma vida melhor depois que eu morri. Para fazer isso, eu tenho que fazer o bem para o outro. Então, eu vou lá ajudar o outro. Eu vou dar comida, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas espera aí. Qual que é o desejo que está por trás disso? É realmente auxiliar o outro? Ou é que eu tenha méritos e uma vida melhor? Então, você está pensando equivocado. Se o desejo profundo, na verdade, é alcançar alguma coisa pessoal, então o verdadeiro desejo não é um ato do bem. E quando você tem o desejo do bem, eu quero realmente ajudar o outro, você vai começar a compreender assim, mas quais coisas ele precisa?
Aí nós vamos entender o seguinte: o que a pessoa precisa, no fundo das contas, é interação, É um é vínculo, né? vínculo. E para que tenha vínculo, você tem que respeitar o outro e valorizá-lo como ser humano. Então, conforme você vai tendo um entendimento melhor da moral, você vai descobrir que o que o outro precisa não é a questão material, ela é acessória. O objetivo do contato com o outro é estabelecer um vínculo afetivo. Aí sim é o bem. Então, o bem está relacionado a permitir que o outro se melhore, aí ele tem que fazer uso da sua vontade e não ser submisso. Então, eu chego para o outro e falo assim: ó, eu vou te cortar a barba, nós vamos te dar banho, nós vamos te dar comida, nós vamos te dar o cobertor. Tudo bem, emergencial, isso interessa. Mas ele tem que ter vida própria. Sim. Fazer escolhas, essa é a meta. Então, estabelecer vínculo e permitir que ele tenha ele possa se desempenhar e fazer escolhas. Então, o nosso objetivo fica muito mais complexo e é muito difícil atingir isso sozinho, isso é coletivo. Então, nós vamos começando a entender qual é a meta do desenvolvimento da humanidade, né? A gente proporcionar para todos a capacidade de compreender qual é a sua verdadeira finalidade: melhorar-se intelecto-moralmente e estabelecer vínculos. Então, para isso, nós temos que dar essas condições para todos. Essa é a Muito bom. verdadeira meta. Então, qual é uma meta espírita, por exemplo? Permitir que todos saibam ler e escrever, tenham acesso ao conhecimento. Essa é uma meta. Então, quando a gente começa a entender qual é a proposta moral espírita, nós vamos reavaliando a nós mesmos e qual é o nosso objetivo coletivo. Júlio, um dos mais difíceis de tudo isso que eu estou falando é você encarar os seus atos. Sem dúvida. Seus hábitos. Sem dúvida. E entender o que motiva nos seus hábitos. Esse acho que é o grande desafio aqui para todo mundo. E eu vou aproveitar, Paulo, que você estava falando dos vínculos, para trazer algumas participações aqui também. Essas que vêm lá de Las Vegas, da Vera e do Luiz Góes, que falaram aqui: Oi, Paulo e Júlio, aqui estamos aguardando com a expectativa a live do Paulo na quarta e ouvindo o programa Livre Pensamento. Abraço dos trabalhadores e frequentadores das duas casas espíritas de Las Vegas a vocês e aos ouvintes. Aqui a Vera e o Luiz Góes. Pelo nosso Facebook também, Paulo, o pessoal participando por aqui. A Elaine Stroder falou que assistiu a sua live da Gênese, onde participou o Fernando e o Gabriel, e também a live do dia 30 de julho. Obrigado pela mensagem. A Elaine Stroder, também a Damiana Gobato, Luciana Dallavecchia, que é de Tubarão, Santa Catarina. E uma das perguntas que chegaram aqui, Paulo, essa veio lá do Cláudio Júnior, de João Pessoa, retoma então o entendimento desse desenvolvimento do senso moral, porque ele perguntou: Paulo, para desenvolver o senso moral, é suficiente ter o domínio da vontade? É a conciliação do domínio, porque assim, vamos voltar para aqueles meios de entender. Se o meu desejo está relacionado a melhorar a mim mesmo e permitir que o outro também se melhore, aí eu crio vínculo. Sim. Na relação com o outro, eu quero que os dois melhorem. Então, eu entendi qual é o verdadeiro desejo. Se o desejo na verdade, é algo ligado a um apego ou algo pessoal, Paulo, eu já entendi. Oi, estou me ouvindo? Deu uma travada aqui, mas agora voltou. Então, veja, quando eu já entendi o verdadeiro motivo e a intenção do meu ato, eu começo a poder desenvolver o senso moral. E o senso moral, ele também depende do conhecimento, o quanto eu domino a circunstância. Entendeu? Então, o senso moral... Aqui acho que travou de novo, Paulo. Você consegue me ouvir? Acho que o Paulo aqui deu uma pequena travada. Você que está nos acompanhando
pelo Facebook, pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior. Daqui a pouquinho a gente volta com o Paulo. Agora acho que voltou, hein, Paulo? Sua internet acho que deu uma pequena travada aí. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Então veja, o desenvolvimento do senso moral é quando você já entendeu esse procedimento da autonomia. Assim, eu não quero seguir regras. A minha meta não é fazer o ato do bem, né? O que eu quero é aprender a lidar com as circunstâncias, adquirir essa capacidade, né, de agir bem em qualquer circunstância que exista. A capacidade de criar bons hábitos, né? Olhar sempre para o outro, pensando assim, puxa, como ele pode se desempenhar melhor e eu também nesse contato, que é estabelecer o vínculo. Falando nisso dos bons hábitos, Paulo, chegou uma pergunta aqui muito interessante do Márcio Conte de Sorocaba, pelo nosso WhatsApp. Ele falou: boa tarde a todos, ótimo programa. E quando a pessoa é uma perfeição em honestidade, caráter e etc., mas ainda não aprendeu a perdoar, toda moralidade será em vão? Não é a moralidade em vão. É assim, se a pessoa não... O problema é o seguinte: nós somos espíritos em processo evolutivo. Então não tem espírito perfeito. Não existe. A perfeição é quando já desenvolveu todos os valores. É esse que é o entendimento equivocado. Quando a gente começa no processo evolutivo, Júlio, é muito comum pensar assim, algumas coisas eu já faço bem. Eu tenho que me segurar nelas, porque é isso que vai me colocar bem frente aos outros. Isso está ligado à heteronomia, que é assim, eu aparento ser alguém que faz as coisas boas, porque isso, na heteronomia, é o que você espera de Deus, que ele te avalie bem. Então, é disso que a gente tem que se desprender. Sabe, quando você não está preocupado com o que os outros vão te avaliar, você sabe que é imperfeito, que está em processo evolutivo, sabe que errar faz parte, né? É perder aquele medo, Júlio. Pensa, vocês fizeram a lasanha, vamos para a parte prática que a gente entende melhor. Era você e tua esposa, não era? Exatamente, nós dois. Então, pensa se você, eu vou receber alguém e vou fazer a lasanha. Aí você ia ficar todo preocupado, você e ela, para justificar que não ficou gostosa. Com certeza. Porque não ficou, pelo que você está me contando, né? Ficou mais ou menos. A gente deu um Então, jeito. mas o mais ou menos não é o que você queria oferecer para um terceiro. Agora, se você pensa assim, você chamou um amigo que você pode ter a liberdade que você tem com a sua esposa, vocês dois, né? Ele também vai levar assim, ficou mais ou menos, vamos lá, a próxima vai ficar melhor. Então, em verdade, essa é a relação verdadeira que a gente tem que buscar. Quando você tem duas relações, tem dois desejos, eu quero parecer que eu sou muito bem, mas na verdade eu estou querendo isso. Eu quero os atos, eu quero... Então você está com dificuldade de lidar consigo mesmo. Então, por isso que a conversa nossa aqui, ela tem uma complexidade. Porque assim, se você não perdoa, significa que você não admite o erro. Então você está querendo... e ele é perfeito nas outras coisas? Quem disse que é perfeito? Na verdade, a perfeição é a perfeição do conjunto. Senão, Júlio, eu poderia dizer assim, mas o molho era perfeito da lasanha. E daí? Mas o resto, né? Se a massa não ficou boa, não é perfeita, não é uma boa lasanha, entendeu? Exatamente. Paulo, infelizmente estamos chegando aos momentos finais do programa de hoje. Quero aproveitar e fazer um convite para vocês que estão nos acompanhando. E este programa, Livre Pensamento, e tantos outros da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, chegam até você, porque a gente tem um grande vínculo, um grande apoio de muitos dos nossos amigos, do Clube Amigos da Boa Nova. Então, se você quiser fazer parte também, quiser fazer o seu apoio, né, colaborar com a gente, pode acessar feal.colabore.org, feal.colabore.org, e ali é muito fácil para você nos apoiar. Paulo, muito obrigado pelo programa de hoje. Foi ótimo. Pode ter palavra final, Júlio, de hoje? Se forem 17 segundos ou até 20 segundos, pode. Quando Jesus fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, ele está dizendo o seguinte: se você ainda pensa em perdoar, não virou um hábito. Ou seja, e o espírito bom é aquele que a virtude dele é habitual, ele não pensa para fazer. Então, se você pensa, você tem que fazer infinitamente, porque na verdade tem que virar um hábito. Júlio, esse tema eu acho que é bem interessante, envolve muitos detalhes e reflexões. Então, eu queria pedir para você e a gente convidar
quem está nos acompanhando, a gente voltar no mesmo tema na próxima semana, porque aí a gente pode responder algumas perguntas que não foram respondidas e aprimorar um pouco mais esse entendimento. Com certeza. Então já fica o convite para você nos acompanhar semana que vem aqui no programa Livre Pensamento às 16h. E, claro, nosso agradecimento a toda a equipe técnica, Jefferson Carvalho e Rogério Palma, na produção Bruna Paz e na telefonia Margarete Parpinelli, que permitiram que esse programa chegasse até você. Semana que vem tem mais Livre Pensamento. Um grande abraço e até lá. Você acompanhou o programa Livre Pensamento.